Tem uma música sertaneja que fala: companheiro é companheiro e filho é filho da, né? Ou seja, companheiro é uma coisa, o filho da é outra coisa. O Trump falou que rolou uma química com o Lula. Só que o Lula não tá sabendo se o Trump é companheiro ou é um filho da, né? Eu acho que o Trump tá sendo um belo de um filho da com o Lula. E eu vou provar isso para você nesse editorial. O que o Trump fez agora, ontem à noite, para o Lula, mas deixou o Lula pistola da vida. Por quê? Porque algo que parece bom, no fundo, é algo para te puxar o tapete. E é simplesmente isso que o Lula está sentindo agora com essa decisão do Donald Trump. Quer saber de outro ponto também? Vamos falar. Tentáculos do PCC no resort da família do Dias Toffoli. Foi uma matéria do Metrópolis. Ou seja, a imprensa já declarou que está pronta para o tudo ou nada contra o Supremo Tribunal Federal. Olha, se qualquer pessoa da direita antes falasse de algum vínculo com crime organizado com membros da Suprema Corte, era injúria, calúnia, difamação, atentado à democracia. Agora, é a imprensa que está falando. Ou seja, eles estão prontos para a guerra. E eu já peguei a pipoca para assistir. E você? Vai acompanhar aqui comigo em primeira mão, né? Hoje é dia 18 de dezembro de 2026. Este ano promete muito, tá? E a gente vai assistir tudo isso de camarote. Vamos pegar a pipoca que a gente quer acompanhar essa guerra total entre imprensa, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, que dessa vez a briga é entre eles. E nós só vamos assistir. Então, não esquece de compartilhar, curtir, manda para o maior número de pessoas. Lembrando que hoje é domingo. Esse é o nosso primeiro editorial do dia que saiu no horário do almoço, porque eu dormi demais. Cheguei cansado ontem de viagem, dormi demais, fui curtir a família e não dei conta de gravar, tá? Vocês sabem que eu faço de tudo para trazer conteúdo para vocês, mas tem dia que não dá, tá bom? Bora começar? Vem comigo que eu já te enrolei demais. Antes de começar, só essa frase aqui, que acho que para os dias de hoje, do Barão de Montesquieu, acho que ela bateu como uma luva, né? Apareceu no meu feed aqui e eu precisei trazer para vocês. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Barão de Montesquieu, filósofo e escritor francês. Hoje, nos dias atuais, acredito que se encaixa muito, né? A injustiça que estão fazendo contra o Bolsonaro hoje é o reflexo de toda uma nação de direita, né? Que está chateada com tudo isso que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos começar falando do Banco Master. Investigação contra o Banco Master começou, e olha só essa revelação, depois de um e-mail com denúncia anônima. E sim, meu querido, tá? Sim, depois de uma denúncia anônima de um e-mail que chegou até a Polícia Federal resolveu investigar. Falou, ora bolas, o que é isso aqui que está previsto neste e-mail? Será que isso aqui tem algum fundamento? E o e-mail detalhava, sabe, coisas minúsculas da operação do Banco Master. E esse e-mail está exposto lá na Polícia Federal. Foi o que descobriu aqui, né, o pessoal do Metrópolis. Tudo começou com uma mensagem anônima enviada para o e-mail institucional da Polícia Federal no arquivo intitulado de Informações Banco Master. Ou seja, a pessoa que enviou já enviou com esse título específico, Informações Banco Master. Os investigadores encontraram uma pontinha do novelo de lã. Falaram, não, sabe que o fundamento que esse pessoal tá mandando aqui tem sentido? Isso aqui tá com cara de fraude mesmo. E puxaram o novelo de lã. Ao puxar o novelo de lã, toda a podridão do Banco Master foi escancarado. Olha a nota da Polícia Federal. O Departamento da Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima no seu e-mail institucional que continha um arquivo, no formato PDF, intitulado Informações do Banco Master. Relata
a PGR no documento, ou seja, chegou para eles. A mensagem não passou desapercebida e os investigadores deram início às primeiras apurações que, de acordo com o registro, corroboraram com o conteúdo da notícia crimes e culminaram na abertura do inquérito policial no qual foram procedidas novas diligências. E aqui tem um pequeno grande detalhe que a gente tem que fazer o link. É óbvio. Alguém tinha tanto medo de fazer a denúncia que precisou fazê-la de forma anônima. Alguém que sabia de todo o esquema do Banco Master e que passou todas essas informações para a Polícia Federal. Alguém que pode ser descoberto ou pode se apresentar para fazer uma possível delação premiada também, né? Testemunhar nesse caso do Banco Master. E aqui é onde entra esse detalhe. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu agora um inquérito, um novo inquérito do fim do mundo. Por que inquérito do fim do mundo? Quando o Dias Toffoli, vamos lembrar que foi o Dias Toffoli que autorizou o ministro Alexandre de Moraes a abrir o inquérito das fake news. Você lembra disso? Pois é. Cadê a PGR? A grande dúvida, o grande questionamento é que, alto lá, como assim fazer um inquérito começando este ofício? É o PGR que tem que começar. E não foi o PGR. E o Alexandre de Moraes, agora, sendo vítima do processo, porque o contrato da esposa dele, que foi exposto no Banco Master, abre um inquérito de ofício para investigar quem deixou vazar, inclusive, quem mandou essa porcaria de e-mail que entregou o esquema todo. Você entende o tamanho disso? O quanto isto é grande. E aí vem um tal do resort da família do Dias Toffoli. Esse resort, segundo o Eduardo Moreira, ele foi um resort milionário que foi vendido agora. E é impressionante. O Oineg falou o seguinte, olha, é impressionante como os ministros não têm nada, mas todos no entorno dos ministros são milionários. É a esposa, é o irmão, é o primo, é o tio, é o cachorro. Capaz que o cachorro de um ministro do Supremo Tribunal Federal é mais rico do que você que está me assistindo. E aí o Eduardo Moreira falou que quem comprou, quem adquiriu essas cotas do resort, essas ações do resort, foi um fundo ligado ao cunhado do Vorcaro, que era o maior investidor desse resort. Meu amigo, essa podridão, segundo relatos de senadores, é muito maior que a Lava Jato. É muito maior. E aí, a imprensa tomou coragem o suficiente para falar isso aqui, ó. Cara, a Andresa Matais está de parabéns pela coragem dessa mulher. Os tentáculos do PCC no resort da família de Dias Toffoli, no Paraná. Caramba! Um executivo investigado por lavagem de dinheiro para a facção criminosa do primeiro comando da capital fez a ponte entre a gestora de investimentos REAG, que está ligada ao grupo Vorcaro, e familiares do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, na compra do resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, lá no interior do Paraná, né? E aí, o que eles argumentam aqui é que foi um tal de Silvano Getzel, que era o braço direito de João Carlos Mansur, fundador e ex-CEO da REAG, nos tempos áureos da empresa, enquanto a empresa dava lucro, né? Depois começou com as fraudes, foi liquidada agora pelo Banco Central. Desde agosto desse ano, é investigado por sua participação em fundos de investimento criados pela REAG, para, segundo os investigados, dar aparência de legalidade a dinheiro advindo de atividades criminosas do PCC. Em setembro de 2021, 2 fundos administrados pela REAG e representados por Getzel, Allen e Leal, compraram uma parte da participação dos familiares de Dias Toffoli no resort Taiaiá. Por essa fatia, os 2 fundos pagaram 20 milhões, narra o repórter Luiz Vassalo e colegas no jornal O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, em especial a Malu Gaspar,
comprou a briga contra eles e está falando em vínculos de negócios de familiares com o crime organizado. O negócio está ficando cada vez mais pesado. Dá uma olhada nesse vídeo e acompanha comigo. A sensação geral é de podridão política, sem vergonhice e atrevimento em escala inédita para um país que achava que já tinha visto tudo em matéria de corrupção. Achava. O escândalo do Banco Master está causando uma crise institucional de graves proporções. Instituições brasileiras ligadas à política, entre elas o STF, já sofrem há tempos com perda de credibilidade. Perda de credibilidade que os eventos em torno do banco estão acelerando. Não há explicação convincente até agora para que o STF tivesse se metido na investigação do escândalo, sob sigilo máximo, diga-se de passagem. Assim como não há explicação convincente para o fato do Tribunal de Contas da União ter, na prática, se dado o direito de investigar o investigador, ou seja, o Banco Central, sob total sigilo, claro. Ou seja, tá tão escancarado, mas tá tão escancarado que isso aqui está se tornando cada vez mais difícil para o sistema explicar todo esse escândalo. E aí veio desde influenciadores contratados, gente ligada a ministros do Supremo. Há que se diga aqui que muita gente, tanto da direita quanto da esquerda, vão estar nesse balaio. E aí, meu amigo, não se trata de ideologia. Quem está vinculado a todo esse escândalo aqui tem que ser alvo. Tem que ser alvo. E aí, vem até a CNN, né? Pede para sair. Toffoli causa estranheza em ação sobre o caso Banco Master. Ou seja, a imprensa tá batendo. O Toffoli perdeu completamente a credibilidade para ficar nesse caso e a gente precisa começar pontuando. É o momento dele pedir a suspeição e de dizer, olha, a melhor coisa que ele tem para fazer é se afastar do caso, porque, olha, com tudo que aconteceu, viagem no jatinho para assistir final da Libertadores com o advogado do Banco Master, tentativa de acariação, de se transformar o Supremo numa delegacia de polícia no meio do recesso do judiciário. E com as trapalhadas de hoje, para bem da credibilidade da investigação, isso é o melhor que há que se fazer. William, eu estava me dando ao trabalho de pesquisar do ponto de vista da tecnologia. Basta procurar em sites especializados de tecnologia para ver a lambança que foi feita e continua sendo feita na busca e apreensão de hoje. Primeiro, é importante destacar o seguinte. Desde 2024, os sistemas Apple e depois 2025 o sistema Android da Google tem uma trava que se chama Before First Unlock. Se você deixa um celular mais de 72 horas sem extrair os dados, esses dados se perdem. Isso é uma trava de segurança dos sistemas. Então, se esses celulares iam ficar armazenados no Supremo Tribunal, o Supremo não ia conseguir acessar rigorosamente nada. A partir do momento que eles também não vão para a PF, Toffoli se corrige e passa para a PGR, ele dá um tempo adicional valioso para que os investigados consigam alterar dados guardados na nuvem. Então, isso, do ponto de vista da investigação, é uma falha tremenda, que por si só compromete todos os desdobramentos daqui em diante. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Simplesmente, com o prazo que foi dado, e o que importa não são os celulares não são nada. O que importa é a nuvem. O que está salvo dentro da nuvem. Com os celulares lacrados, guardados, com ninguém tendo acesso, sem a proteção, sem a blindagem total, há tempo suficiente para que os criminosos, tendo acesso às informações adequadas, e há informações de que o Vorcaro já tem muitos hackers trabalhando para ele, invadam e eliminem todas as provas. Ou seja, todo o tempo que o sistema precisava para eliminar todo o escândalo do Banco Master. E aí, para que não pairem dias, não pairem dúvidas, Leonardo Dias fez a seguinte publicação: pavor em Brasília. Toda essa discussão sobre os peritos que vão fazer a extração dos dados dos aparelhos que foram apreendidos tem a ver com o medo de vazamento, o que consta, ou constará, ou constaria desses telefones celulares. São telefones do Vorcaro,
do cunhado do Vorcaro, do empreendedor, investidor Nelson Tanuri, muita gente com contato com o mundo político. Então, há um pânico geral sobre o que tem nesses aparelhos e a Polícia Federal é o único órgão que tem um equipamento específico que consegue ter acesso ao conteúdo do aparelho celular, mesmo sem a senha, quando o aparelho celular estiver desligado. Porque quando o aparelho celular está bloqueado, tem equipamento de outras polícias, tem um equipamento que conseguem fazer o acesso. A questão aqui é com o aparelho desligado é muito mais difícil. E a polícia precisa fazer a extração desses dados com o aparelho sem estar ligado em rede. Porque se estiver ligado em rede, o conteúdo dele pode ser apagado remotamente. Lembra da aula de física? Eu não lembrava, só do nome. É a aula de Faraday. É uma estrutura metálica que impede a entrada de onda. Então os peritos têm que colocar dentro dessa estrutura, que no caso deles é um saco ou uma bolsinha, na verdade, ou uma caixa, e aí manipular o telefone lá dentro de modo que eles consigam extrair o seu conteúdo sem que ele seja ligado em rede. Agora, a polícia, os peritos extraem, gente, tudo do celular, tudo. Não tem como extrair metade de um aparelho e outra metade não. Eles extraem tudo e a partir daí eles fazem a análise desse conteúdo. É isso que está causando pavor em Brasília. Pois é. E eu tô gostando de ver, né? Que fiquem loucos, que pirem, porque todas essas informações devem ser expostas. Vamos falar do Lula agora e do Trump? Pois é. O Trump e o Lula disseram que rolou uma química, né? Depois daquele tarifaço, depois do encontro, né, atabalhoado do próprio Trump com o Lula lá numa reunião da ONU, 13 segundos de conversa, o Trump falou, rolou uma química? Pois é. E o Lula achou que essa química tinha acontecido. O que aconteceu foi que o Trump tirou tarifas, tirou a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, e o Lula achou que o Trump era seu amiguinho. Agora, o Trump veio e sacou fora o Maduro, e o regime ditatorial do Irã já dá para cair também, e o Lula percebeu que se o Trump chutar o traseiro de qualquer ditador aqui da América Latina, não vai ter Rússia e China para salvar, não. Ou seja, a promessa, né, da proteção soviética, da proteção comunista chinesa, não vai dar. Agora, o Lula ainda estava com expectativa de rolar uma química. O Trump, por sua vez, apareceu agora, em lobo em pele de cordeiro. O Trump, como se fosse um amigo, preparou uma armadilha gigantesca para o Lula. O que o Trump fez? Convidou o Lula para um conselho de paz. Uau! O Lula, que é um anão diplomático, sendo convidado por Donald Trump para o Conselho da Paz, enfim, rolou uma química. Só que não, o Conselho de Paz de Gaza. Detalhe, quem está em guerra com Gaza, ou estava até pouco tempo, era Israel. Lula foi considerado uma persona não grata lá em Israel. E agora, se o Lula participar, se ele rejeita participar do Conselho de Paz de Gaza, todo mundo vai falar, uai, Lula, você não era o que mais defendia o Gaza? Você não era o que ficava gritando aí, igual uma taquara rachada, Free Palestine! Ah, não, Lula não fala inglês. Palestina livre, companheiro. Não era isso? Então, por que você rejeitou? Agora, se o Lula vai também e apoia o plano do lado de Israel e Estados Unidos, os países árabes, a turma que o Lula é acostumado a ser best friend, vai ficar com raiva dele. Já se o Lula entra nesse Conselho de Paz e vai defender a turma dos best friends, fica escancarado o lado que o Lula tá. E aí, é um presente para a direita usar aqui contra ele nas eleições. Dá uma olhada. Trump convida Lula para o Conselho de Paz para Gaza. Uma armadilha das brabas. Até o G1 tratou, né? Lula é convidado por Trump para integrar um Conselho de Paz em Gaza. O presidente ainda não aceitou. Nem vai. O Conselho pretende discutir governança, relações regionais, reconstrução e investimentos em Gaza. Convite pode gerar consequências ao Brasil caso o Lula aceite. E também vai gerar consequências se o Lula negar. Ou seja, o Trump emparedou o Lula nessa aqui. Simples assim. Ou seja, se o Lula nega, todo mundo vai falar, seu sem vergonha, você não estava querendo paz em Gaza? Coisa nenhuma.
Se o Lula aceita, aí vai depender para que lado que o Lula vai. Se o Lula corre para o lado dos Yankees imperialistas malvadões, a turma da militância de esquerda vai fritar o Lula. Se o Lula fica do lado da militância da esquerda e das piores, né, dos piores grupos, como o lado de Gaza, o lado do Hamas, o Trump vai ter um bom discurso para fazer o que fez com Maduro contra Lula. Você entende o tamanho do buraco que o Lula se enfiou? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um convite do mandatário dos Estados Unidos, o Donald Trump, para fazer parte do chamado Conselho da Paz para Gaza. O Lula não aceitou, e eu acho que não vai aceitar. É mais fácil ele falar, eu tô ocupado com outros problemas, companheiro, tem eleição, tem outras coisas, do que ir para lá e tentar ficar na mira. Porque não vai sozinho, não. Tem um outro amigo que o Trump chamou também. O Lula só deve avaliar se aceita ou não participar do conselho na próxima semana, segundo fontes com conhecimento sobre o assunto. Além disso, o governo brasileiro só deve se manifestar-se oficialmente sobre o convite do presidente norte-americano após Lula decidir se deve ir ou não aceitar, né? Se deve ou não aceitar. Detalhe pequeno. Além do Lula, o Trump convidou o best friend do Lula, o Maduro? Não. Milley. Zoei. O Milley e o Trump sentados lado a lado com o Lula para falar de terrorismo e de Gaza e de Hamas. Isso vai ser épico. Donald Trump convidou Lula para participar do Conselho da Paz de Gaza, aquela instituição criada pela Casa Branca para fazer uma transição democrática do Hamas para um governo realmente eleito lá no enclave palestino. O presidente Lula ainda não se pronunciou, segundo a apuração da nossa reportagem. Mas tem líder latino-americano que sim, disse que vai participar. É o caso do presidente da Argentina, Javier Milei, que disse estar honrado com tal convite. Pois é, vai ser bom de ver isso, né? Agora, para pensar aí. O Lula, se ele aceita, é o processo de transição para eliminar o Hamas de Gaza. Já pensou como é que o Hamas vai gostar de ouvir isso? Agora, se o Lula diz não, é porque o Lula não está preocupado com democracia. Prefere que Hamas continue por lá. É pancada, hein? Pegou o Lula de cheio nessa. Vamos lá. Matéria do Atualizando News aqui. Após perder o mandato, Eduardo Bolsonaro surge como motorista de aplicativo nos Estados Unidos. Não sei se a intenção aqui é desonrar a imagem do Eduardo, mas mais honrado que isso, pra mim, não tem. Você tem que saber, você tem que ganhar o pão de cada dia, e se isso é verdade, tá? Não sei, não assisti o vídeo ainda, tá? Não sei se é verdade, mas eu gosto de reagir aqui junto com vocês. Eu acho que perde a graça quando eu assisto primeiro para depois colocar para vocês. Agora, se é super honesto e honrado uma profissão de Uber, né? Hoje o Uber não tá fraco. Aí, vereadora de São Paulo, prefeito de São José do Rio Preto. Estão em segurança ou não estão? Segurança absoluta aqui. Por favor, 5 estrelas no final da viagem. Pode deixar. Conversa fiada. Nada disso. Estava recepcionando o pessoal lá, né? Conversa fiada. Vamos lá. Dinamarca surpreende e convida Estados Unidos para exercícios na Groenlândia. Olha, os russos, eles estão falando que esse negócio de Groenlândia do Trump, na verdade, não é interesse do Trump, não é tomar a Groenlândia, é colocar militares lá dentro. A grande questão é que há sim um pavor por parte da Dinamarca e dos demais países da OTAN que realmente seja esse o intuito do Donald Trump. Realmente essa seja a vontade do Donald Trump. Porque eles não vão ter como reagir. Porque, primeiro, que a OTAN não tem a mínima condição de guerrear contra os Estados Unidos. Imagina se os Estados Unidos começam a guerrear com a OTAN, o Putin vai rir de orelha a orelha. Então, estão fazendo teatro. Os russos dizem que eles só querem colocar bases lá. Agora, se minimamente for verdade que a OTAN
está cogitando confrontar os Estados Unidos por causa da Groenlândia, é o fim da Europa. É o fim estratégico da Europa. A Europa não tem tempo suficiente para se armar, construir estrutura bélica, até porque a Europa hoje está com o seu povo envelhecido, a grande influência das imigrações desenfreadas fizeram com que a Europa possa ser atacada de dentro. Um grande problema. Hoje, né, por exemplo, está rolando em Portugal eleições. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, né? E aí, em Portugal, a influência de outros países é latente. Agora, o Trump não é bobo. O Trump, ele quer um mérito gigantesco. Você sabe que se o Trump assumir a Groenlândia, ele se torna o segundo maior país em extensão territorial do mundo. Sim. Perdendo para a Rússia. Perdendo para a Rússia. E sem contar nas riquezas que a Groenlândia tem e as questões estratégicas que a Groenlândia pode trazer. Agora, o Trump entrega um mérito. É um próprio, vamos dizer assim, uma coisa de época de imperadores. Olha, eu expandi o território norte-americano em milhares de quilômetros quadrados. Isso é um mérito que vai permanecer, deixando os republicanos ainda mais fortes. Então, tem a questão política, geopolítica, a questão bélica, a questão de riquezas. Tem muita coisa que faz o Trump realmente querer a Groenlândia. Eu acho que ele não vai recuar. E aí, né, a Dinamarca surpreendeu, convidou os Estados Unidos para exercício na Groenlândia para dialogar, para conversar, falando, não, mas vamos ver que vamos pelo menos administrar junto, senão fica feio demais para mim. O Major-General Soren Anderson, chefe do Comando Ártico, tomou uma decisão inesperada. Convidou os Estados Unidos para exercícios militares conjuntos na ilha da Groenlândia. Segundo Anderson, o plano é que os exercícios ocorram ainda esse ano. Países da OTAN, como Noruega, Suécia e Alemanha, enviaram militares de defesa para a Groenlândia nos últimos dias. Não está claro se é os mesmos exercícios para os quais os americanos foram convidados. Trump não respondeu ao chamado do Major ainda. E aí, o que vocês têm que entender aqui? Vamos falar de terras raras. Hoje, quem domina o mercado das terras raras é a China. A China tem um domínio total, tá? É tipo 80% do por alto, né? Não sei se o número ao certo é esse, mas eu sei que grande parte das terras raras estão sendo exploradas pela China. A Groenlândia tem um alto, né, espectro das terras raras. O Donald Trump quer tirar toda e qualquer dependência da China. E aí, com a Groenlândia, o Donald Trump tira a dependência da China, o que vai ser um alto impacto na economia chinesa, porque se o Trump conseguir produzir seus próprios chips condutores, por exemplo, aqui no Paraguai, ele deixa a dependência da China. E aí enfraquece a economia chinesa. E sem contar que a China, com o controle tecnológico do mundo, acaba tendo poder de ataque cibernético muito grande contra os Estados Unidos. Então, Trump tá errado? Não. Só que tem coisa que as pessoas não têm coragem de falar, mas Trump não tá errado. Se você olha como um líder de uma nação, uma das nações mais visadas do mundo, militarmente, vamos dizer assim, onde o ódio, né, onde a raiva dos outros países emergentes é clara e evidente contra os Estados Unidos. Óbvio que ele teria que agir de alguma maneira. Eu, como presidente dos Estados Unidos, não acredito que faria diferente. Tem que ser meio doido para fazer o que o Trump está fazendo, mas é uma doideira necessária. Alguém tem que fazer o serviço sujo. Você já ouviu aquele ditado? Que alguém tem que fazer o serviço sujo e que esse alguém seja o Donald Trump. Última matéria que a gente vai tratar agora: Estados Unidos alerta aérea sobre possíveis ações militares na América do Sul. Meu amigo, o Trump tá vindo para cá de novo. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos comunicou nesta sexta-feira que passou a emitir alertas às companhias aéreas com recomendações para manter atenção redobrada em voos que cruzam a América Central e áreas da América do Sul. A América Central
Está de olho ali na Nicarágua, a gente sabe. A orientação leva em conta o risco de possíveis ações militares e de interferências em sinais de GPS. Segundo a agência, os avisos aos aviadores incluem o México, países da América Central, além do Equador, da Colômbia e de trechos do espaço aéreo leste do Oceano Pacífico. As notificações entrarão em vigor na sexta-feira e terão validade de 60 dias. Ou seja, não sobrevoem, porque qualquer uma dessas áreas aqui podem estar sujeitas a operações militares que podem interferir no GPS e na comunicação dos voos. Os alertas são emitidos em um cenário de agravamento das tensões entre os Estados Unidos e alguns países da região. O quadro se intensificou após o governo do presidente Donald Trump concentrar um grande contingente militar no sul do Caribe e realizar uma operação na Venezuela, que resultou na detenção do presidente Nicolás Maduro. Trump também indicou a possibilidade de ampliar ações militares, citando inclusive a Colômbia como um dos alvos potenciais. Eu tô adorando assistir isso. Não vou mentir para vocês não, que eu tô achando uma belezura assistir tudo isso, tá bom? Dito isso, pessoal, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer gigantesco estar aqui com vocês, trazer mais informações para vocês aqui. Não esqueçam de entrar em contato aqui com a Imigra Mais, tá? Amanhã a gente já vai fazer seu atendimento. O telefone é 16 99321 0648. Entre em contato com a Imigra Mais. Você acha que a loucura está muito grande por aqui no Brasil? Você acha que as coisas podem dar uma azedada aqui no Brasil? Entre em contato com a Imigra Mais aqui e agende a sua consulta. Combinado? Dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Vejo vocês no próximo editorial. Abraço. Pois é, pessoal. A gente anunciou na semana passada que a senadora Damares Alves tinha feito uma petição à OEA denunciando os maus tratos ao Bolsonaro por parte do ministro Supremo Alexandre de Moraes. A informação que você tem agora é que foi aceito pela OEA a petição da senadora Damares. A gente vai discutir com vocês sobre esse assunto aqui. Outro ponto que a gente vai falar com vocês aqui é sobre o Milei também. O Milei, ele acabou durante o evento do Mercosul comentando sobre o Donald Trump e sobre Maduro. Isso causou um constrangimento, inclusive, né, em relação ao Lula, né, o presidente do Brasil. Outro ponto que a gente vai falar ainda é sobre o convite do Lula, né, para participar da missão de paz de Gaza. Uma verdadeira armadilha que o Donald Trump preparou. E será que o Lula já tem a resposta? Ele vai, não vai? Ele vai ficar do lado do Trump? Ele vai ficar do lado de Gaza, de Hamas? O que o Lula vai fazer? Tá todo mundo de olho. Também vamos falar do caso Groenlândia, do Donald Trump, e também, né, números do Irã, do Vorcaro. Tem coisa muito importante nesse editorial para você. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, dar uma força pra gente aí, tá? Mandando esse vídeo pro maior número de pessoas, tá bom? Vamos lá, hoje dia 18 de janeiro de 2026, esse é o nosso primeiro editorial, segundo editorial do dia, saindo atrasado às 4 horas da tarde, combinado? Vamos lá, pessoal. Matéria da CNN. Milei elogia Trump por captura de Maduro na assinatura do Mercosul e com a União Europeia. Abre aspas. Valorizamos a decisão e a determinação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de todo seu governo, e as ações adotadas na Venezuela que levaram à captura do narcoterrorista ditador Nicolás Maduro, disse o Javier Milei. Incomodou muito, porque, por outro lado, o Santiago Peña, que é o presidente do Paraguai, ele elogiou muito o Lula, que é um governo socialista, né? Um governo bem alinhado com a ideologia do próprio Maduro, né? Então, teve ali um desconforto, porque enquanto que o Santiago Peña, do Paraguai, ele elogiou, falou que o acordo União Europeia não teria ocorrido sem a participação do Lula, que era uma pena o Lula não estar lá, que foi feito o convite formal e mesmo assim o Lula rejeitou. Então, já do outro lado, o Milei já veio, já desceu a lenha, foi no Maduro, falando das ações do Donald Trump, da intervenção do Donald Trump, junto ali a Ursula von der Leyen, ali, né, a representante da União Europeia, tá?
Vamos lá, partindo para a próxima matéria agora. Convite de Trump para conselho em Gaza põe Lula em dilema diplomático. O presidente avaliará nos próximos dias se aceita integrar o conselho liderado pelos Estados Unidos. É o seguinte, o Donald Trump vai promover agora um conselho de paz em Gaza para reconstrução e redemocratização da faixa de Gaza. O Donald Trump, ele quer transformar Gaza num mega resort, né, numa área turística. Segundo o Trump, a área de Gaza para reconstrução seria algo tipo a construção de uma nova Dubai. E aí o Donald Trump já tem planos, projetos para a reconstrução dessa faixa de Gaza. O que acontece é que o Donald Trump fez um convite para o Lula. Chamou o Lula para participar do Conselho de Paz de Gaza. Entretanto, esse Conselho de Paz de Gaza é uma armadilha para pegar o Lula. Porque se o Lula aceita o convite para entrar no Conselho de Paz de Gaza, o Lula vai ter que se alinhar ao posicionamento do Trump, que é tirar o Hamas e redemocratizar Gaza. Entretanto, a gente sabe muito bem que o próprio Hamas fez felicitações ao Lula, tem uma defesa muito grande por um setor de esquerda, abertamente, pela Palestina e pela Gaza, pela não participação dos Estados Unidos, muito menos de Israel, né, totalmente antissemita, um movimento de esquerda aí que existe, contra Israel e contra o Donald Trump. E se o Lula se alinha a Trump, perde força com esses setores. Se o Trump se alinha a esses setores, perde força internacionalmente, porque um dos motivos que o Trump quer é expô-lo internacionalmente perante, né, o próprio Hamas lá, as alianças com o Hamas ou alguma coisa nesse sentido. A outra opção é Lula simplesmente falar, não, eu não vou participar. Só que aí, né, é o menor impacto para o Lula, com certeza, eu tenho certeza que o Lula vai negar, tá? Vai rejeitar. É o menor impacto para o Lula, mas vai gerar discussão. Vai, Lula, não era você que ficava rotando aí que queria defender Gaza? Agora que eu te chamo para o Conselho de Paz da ONU, você não quer? Tem coisa errada nisso aí. Entenderam? E aí, para melhorar, adivinha quem o Trump chamou? O Javier Milei, para sentar lado a lado com um bafinho no cangote do Lula. Vai ser bom de assistir. Pode ter certeza que isso vai ser bom de assistir. Vamos falar agora de Groenlândia, tá? Pressão de Trump por Groenlândia pode implodir a OTAN, avalia especialista. Para Manuel Furriela, o conflito entre os aliados tornaria insustentável a principal aliança militar do Ocidente. Tá certíssimo. Essa questão da Groenlândia, ela é muito complexa. Por quê? Porque a gente não sabe o que o Trump quer ao certo. A gente não entendeu ao certo o que é o real interesse do Donald Trump. Vamos levar pela primeira linha de raciocínio. Na primeira linha de raciocínio, o Trump realmente quer invadir a Groenlândia para, lógico, explorar suas riquezas de terras raras, entre outras coisas, até porque a China vem dominando esse mercado e isso é um risco estratégico gigantesco para o Trump. O Trump também tem a questão do aumentar o território nacional. Isso vai garantir ao Trump, olha, eu tirei violência, eu ataquei países que nos arriscavam, eu dei mais garantia de segurança para o povo americano e eu ampliei o nosso território, trazendo terras para o nosso território. Somos agora a segunda maior nação em termos territoriais da Terra. Isso vai soar muito bem para os ouvidos do americano, que vai entender que o Trump está fazendo um papel de proteção total da América, né, dos norte-americanos. Então, se a linha é essa, e realmente a Dinamarca quer confrontar o Trump para impedir que o Trump assuma a Groenlândia, tendo risco bélico, acabou a OTAN. Já era a OTAN. Então, o Trump age de maneira muito bem coordenada e inteligente. Por quê? Porque o Trump sabe que o impacto da União Europeia perder a OTAN é muito maior do que perder
a Dinamarca, a Groenlândia. Então, pode ser que realmente o Trump esteja fazendo isso, pode não acabar com a OTAN, mas a confiança das regras internacionais da OTAN vão pro saco. Isso é fato. Uma outra linha de raciocínio é que não tem nada disso. É um teatrinho. Na verdade, o Trump quer atuar em conjunto ali com a Groenlândia, né, com os países europeus. O que eles precisavam era de uma desculpa para que mandassem soldados, montassem bases com a desculpa de defender dos Estados Unidos, mas a realidade é para colocar bases e estruturas próximo ali, né, que Groenlândia está no meio central ali, entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, se a Rússia ou a China toma a Groenlândia, ela tem muito mais poder de ataque contra os Estados Unidos. Se os Estados Unidos toma, ele tem muito mais poder de ataque contra a Rússia e contra a China. Tá? Então, é um local amplamente estratégico para os Estados Unidos, para os russos, para todos. Então, pode ser só um teatro também. A minha visão é que não é teatro, não. O Donald Trump é doido. Bem doido, tá? Matéria agora da Globo. Trump anuncia tarifas contra 8 países europeus em pressão pela compra da Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos diz que essa medida é resposta à oposição europeia à compra do território e afirma que a segurança nacional americana e global está em jogo e que se esses países atrapalharem é porque esses países estão apoiando o quê? O enfraquecimento norte-americano e global para dar suporte à China e à Rússia, e 8 países entram na lista, dentre os quais a própria França também, tá? Vamos lá, assunto importante, questão da saúde do Bolsonaro. A senadora Damares Alves, ela protocolou um pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes junto à OEA, Organização dos Estados Americanos. Acaba de sair informação agora que a OEA aceita a petição da senadora Damares Alves contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Pessoal, esse vídeo é urgente. Aliados do ex-presidente entraram em campo e recorreram à Corte Internacional sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro. E aí, segundo Damares, essa petição já foi aceita pela Corte Internacional. O destaque está no nosso site SBT News. Vamos ver mais uma vez aqui no nosso telão. Quem fez a petição foi a senadora Damares Alves, do Republicanos. Ela protocolou junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos Estados Unidos, um pedido para apurar as condições da prisão de Jair Bolsonaro. O documento foi assinado por outros parlamentares aliados que pedem a transferência do ex-presidente, agora alocado na Papudinha, para a prisão domiciliar. A petição se baseia na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. O texto aponta que Bolsonaro é alvo de violação de direitos humanos, já que uma pessoa idosa com 70 anos, portadora de múltiplas comorbidades graves, se encontra em risco iminente de morte em razão da incompatibilidade entre o estado de saúde dele e as condições do cárcere. Sim, isso, Lívia. É um trecho que você leu agora, inclusive, Lúcio, dessa argumentação apresentada à Corte Internacional, segundo a ministra, ex-ministra, agora senadora Damares Alves. Essa petição já foi aceita pela Corte Internacional. Ela lembrou que estará em Washington, nos Estados Unidos, já na próxima segunda-feira, juntamente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, para se reunir com autoridades do tribunal e debater esse texto, debater essa apresentação feita à Corte. O objetivo, segundo ela, é pressionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a atender ao pedido de prisão domiciliar humanitária da defesa. Os aliados estão fazendo o papel deles, né, Lívia? É isso aí que o que eles têm a recorrer, é exatamente isso, fazer barulho, criticar fora do Brasil, né, a fazer toda essa campanha que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos, né, agora vai continuar, eles vão continuar fazendo essas acusações que fazem já aqui dentro. Pois é o papel, né, democrático que a oposição tem para fazer. Denúncia faz parte, é o papel. Né? Simplesmente é o papel da oposição, né? E tá certo em fazer essa denúncia. E aí, inclusive, quanto à saúde do Bolsonaro, né? Vem cá, vamos começar aqui, ó.
O plano de Michele para conter o carnaval de filhos de Bolsonaro, segundo aliados. A ex-primeira-dama busca domiciliar para Jair Bolsonaro na esperança de melhorar a sua condição de saúde e conter Flávio, Eduardo e Carlos. Essa matéria da Veja, tá? Não levem muito em consideração, porque essa matéria aqui me pediram para discutir ela com vocês, mas que carnaval é esse? O que está acontecendo? Olha, a Michele Bolsonaro está mais acometida em relação às críticas sobre a possível prisão do Bolsonaro. Tanto que a Michele Bolsonaro teve uma reunião com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, posteriormente com Gilmar Mendes, que negou a domiciliar do Bolsonaro, mas encaminhou o Bolsonaro para este novo regime agora a ser cumprido na Papudinha. O que acontece é que a Michele Bolsonaro argumentava, né, que as falas do Eduardo, do Flávio e do próprio Carlos, em vez de ajudar um diálogo com os ministros do STF para que o Bolsonaro pudesse sair ali do lugar onde ele estava na Polícia Federal, mais atrapalhavam. Então isso aqui está gerando, inclusive, críticas contra Michele Bolsonaro. O Tarcísio, mais uma vez, pediu a prisão domiciliar para o Bolsonaro. Nosso interesse, o nosso pedido, né, é que o Bolsonaro possa ir para a prisão domiciliar, possa ficar em casa, porque lá ele vai ter o amparo da família, nós vamos ter a questão do cuidado com a alimentação. Nos preocupa muito o histórico dele, o estado de saúde dele, nos preocupa muito o problema que ele tem. É uma pessoa que sofreu um atentado, já passou por 12 cirurgias de abdômen. Observe que, a despeito da transferência, não se decidiu sobre a prisão domiciliar. Então é algo que ainda está em estudo e, ao que parece, exames vão ser pedidos, avaliações vão ser pedidas para que isso possa ser avaliado tecnicamente. Então eu tenho fé que essa prisão domiciliar vai ser concedida e ele vai poder aí ter um amparo, ter mais dignidade, ter mais segurança. Pois é, acabou que não, né? O Gilmar Mendes negou, mas um absurdo, né? É inegável que o tratamento dado ao Bolsonaro é um tratamento diferencial. É uma situação totalmente, vamos dizer assim, exceção. É um tribunal de exceção, a forma que acontece com o Bolsonaro. Uma questão que precisa ser levada em consideração, e de novo eu não tenho procuração aqui do ex-presidente Bolsonaro para advogar em favor dele, é que ele é um sujeito que tem uma saúde precária, até mesmo em consequência do atentado político que sofreu, né, por ocasião lá da campanha em 2018, e isso fez com que a saúde dele se agravasse, especialmente nos últimos anos. E, de qualquer maneira, ainda que ele não seja tão... não vou dizer velho, né? Velho é uma palavra complexa, né? Ainda que ele não seja tão experimentado como o presidente Fernando Collor, fato é que ele é um idoso também, né? E a situação de saúde dele precisa ser levada em consideração, independentemente, como disse, se ele é ex-chefe de Estado ou não, porque a jurisprudência me parece caudalosa no sentido de fazer com que ele possa cumprir a pena em regime domiciliar, e essa é a lógica que eu acho que deve prevalecer. Pois é, e aí acabou saindo uma matéria da Folha de São Paulo, vou até carregar ela aqui para vocês. É uma matéria da Folha de São Paulo dizendo que a domiciliar do Bolsonaro, né, acaba fechando uma aliança entre a Michele Bolsonaro e o Tarcísio, né, que a imprensa está fazendo de tudo para reabilitar o Tarcísio de Freitas. Isso aí é fato, tá? Fazendo de tudo para reabilitar. Domiciliar a Bolsonaro une Michele e Tarcísio e aliados tentam reabilitar a candidatura presidencial de Tarcísio. O Flávio já se consolidou, pessoal. Não adianta esse nhenhenhen, esse chororô aí. Aliados de Tarcísio de Freitas apostam na atuação dele e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, para reabilitar a candidatura presidencial do governador de São Paulo. Apesar do ex-presidente ter indicado o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu representante na disputa eleitoral desse ano, um grupo do entorno do governador avalia que a situação ainda pode mudar. Então estão articulando para tirar a candidatura do Flávio Bolsonaro e incluir aí a candidatura da Michele Bolsonaro. Pessoal, viralizou um vídeo, vamos mudar de assunto aqui um pouquinho, né? Tem a ver com geopolítica, tem a ver com pautas... tem a ver com pautas de conservadorismo português, né?
passou inclusive na Globo. Português dispara após férias no Brasil. Como é que o país tem tanto gay nesse país, né? Como que tem tanto gays nesse país? Em tom de espanto, ele questiona como é que tem tanto gay nesse país, citando ainda que tem tantas mulheres bonitas. Dá uma olhada no que ele fala. A virada foi na Bahia. As mulheres, meu Deus, como é que há tanto viado no Brasil, meu Deus, são as mulheres mais lindas do mundo. O que é que se passa na cabeça daqueles homens, tanto viado, sobretudo em Copacabana, meu Deus, nós ficamos em Copacabana, tanto viado. E depois nós éramos 4 amigos, saíamos à noite, para a balada, para o rolê, bem vestidos, e toda a mulherada pensava que éramos boiolas, que éramos viados, porque um homem bonito, bem vestido, em grupo, é viado. Por amor de Deus, tínhamos que estar a provar que não éramos viados. Meu Deus, eu não tenho palavras. Eu vou viver para o Brasil, já estou a ver investimentos, já estou a ver possibilidades, porque sabem que mais, eu tenho 37 anos, já percebi que a vida é curta demais para viver a meio gás, e aqui em Portugal é só caras de cu. Agora eu percebo a comunidade brasileira que dizem que os portugueses é só caras de cu. Está tudo meio triste, mãos nos bolsos, cabeça em baixo. O Brasil à primeira vista, parece mais pobre por fora, mas é bem mais rico por dentro. E aqui... Era só para deixar este desabafo e dizer que vêm aí grandes mudanças e o Brasil pode ser uma dessas. Pois é, pessoal, esse vídeo aqui viralizou, tem muita gente comentando esse vídeo. E, cara, a comunidade LGBTQIA+, no Brasil subiu de forma extraordinária, né? Políticas de incentivo até fizeram com que a comunidade LGBTQIA+, subisse muito. E aí, o que você acha do comentário do português, né? Eu até brincava muito, né? Na época que eu era moleque, solteiro, né? O pessoal falava, mas tá tendo muito homossexual. Eu falava que tenha, quanto mais melhor, né? Porque vai sobrar mais mulher. E eu casei, né? Casei muito bem. Vai que aparecesse um cara mais bonitão do que eu, mais boa pinta, mais inteligente que eu. Ainda bem que este resolveu arrumar outro cara e deixou a Franciele pra mim, né? Mas brincadeira à parte, qual o comentário de vocês sobre isso? E sim, o Brasil hoje, né, tem aí o estigma, né, de ser teve um presidente, eu acho que foi o malvadão do Bolsonaro, que falava que o Brasil, né, tem até uma cidade que é exportadora de viado. O Bolsonaro que falou que ele que é homofóbico, não é? Ele que é malvadão. Pesquisa no Google aí. Quem foi que falou? Pelotas é a cidade exportadora de viado. Só para lembrar. Pesquisa no Google. Eu acho que foi o Bolsonaro, hein? Pesquisa para saber. Vamos sair desse assunto, vamos falar de coisa mais grave, né? Um lugar que mata homossexuais, um lugar que mata as pessoas que querem se expor e que a esquerda não tá nem aí para isso. Corpos enfileirados, tiros para matar e perseguição. Como que o Irã usou a violência para reprimir os protestos? Os manifestantes protestaram contra a situação econômica do país e o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Segundo ONGs, mais de 3.000 pessoas foram mortas e milhares foram presas. Será que o assunto do Irã já acabou? Será que eles conseguiram realmente reprimir as pessoas? Segundo informações de ONGs, o número de mortes em protestos do Irã passou de 3,4 mil pessoas. Também há mais de 10.000 pessoas detidas. Foram 187 cidades iranianas onde o povo manifestou e foi brutalmente assassinado. Sabe qual é o mais impressionante? Uma nota mequetrefe do governo brasileiro defendendo a soberania do Irã de talvez fazer isso aqui. A esquerdalha, essa turma asquerosa aí, nenhuma nota. Por que cabe Free Palestine, ou seja, Palestina livre, mas não cabe Free Iran, né? Ou seja, nem sei se é assim que fala em inglês, Irã livre. Por que ninguém está falando? Agora, o que acontece? É uma pena que pode ter sido em vão a morte de 3.400 pessoas. O Irã tem um futuro incerto.
em meio à crise econômica, protestos e ameaças dos Estados Unidos. E aí o cenário é que, se voltam as manifestações, dessa vez o governo do Irã cai. Só que o governo do Irã é bem mais complexo do que você possa imaginar. O caso é muito mais complexo. Eles já dominaram o judiciário, dominaram a polícia, dominaram o exército, dominaram as instituições, dominaram tudo. Está totalmente alinhado às ordens de repressão. Só o povo que pensa diferente. É o estigma máximo de uma ditadura, né? Uma ditadura que é baseada pela bilis, pela raiva do povo. O povo é só massa de manobra, então não me questione, senão eu mato você. Essa é a máxima da política de gente como esses do Irã. É uma pena que figuras, né, que se dizem de esquerda aí, que se dizem preocupados com a liberdade das pessoas, se calam, fecham os olhos diante disso aqui. Daqui a pouco tem algum tipo de imbecil aí de alguma universidade colocando: deixem o Irã em paz, Estados Unidos não falem mal do Irã, né? Gente tosca. O Irã nunca esteve tão fraco, diz Américo sobre o atual cenário no país persa. Segundo o Américo Martins, após a onda de protestos duramente reprimidos pelo regime, o país enfrenta uma crise econômica agravada por sanções internacionais e o enfraquecimento geopolítico do Oriente Médio. Por que o Trump recuou? Por que o Trump, né, não foi para cima do Irã? Dá uma olhada nessa matéria do Infomoney. Trump ouviu de assessores que atacar o Irã não garantiria derrubada do regime. Segundo o Wall Street Journal, o presidente foi informado que os Estados Unidos precisariam de mais poder militar no Oriente Médio para um ataque de grande porte. Então quer dizer que o exército iraniano, a força iraniana é tão forte assim? Sim e não. O problema não é só esse, tá? Olha, apesar de que nos protestos, havia inclusive pessoas pedindo socorro aos Estados Unidos, pessoas essas que foram mortas por fazer isso, deixando claro para você, enforcadas, né, anúncios de enforcamentos, mas pessoas simplesmente foram mortas. O policial chegou e meteu bala e pronto, por pedir ajuda dos Estados Unidos. Ainda assim, essa não é a maioria. O Irã, ele traz consigo aquele sentimento do povo persa, do povo dominador, do povo guerreiro, e eles não estão aptos a ser submissos pelos Estados Unidos, pela postura de um país ocidental que tem uma cultura completamente diferente deles. Então, uma invasão militar dos Estados Unidos não era benquista nem pela população. Então, o que você tem que entender? Por que o Irã não é Venezuela? Venezuela, a população, 80% da população queria a intervenção americana, chutar o traseiro do Maduro e colocar alguém diferente lá. Ou seja, a população venezuelana, se falar, o Trump vai tomar os Estados Unidos, a Venezuela para os Estados Unidos, vocês vão ser americanos de hoje para amanhã. Todo mundo quer. A diferença é que o Irã, a população não quer isso. A população quer se libertar do regime teocrático do Irã, quer até uma ajuda americana, mas a intervenção americana ali é rechaçada pela grande maioria. Os mesmos que lutam contra o governo pegariam armas para lutar contra os Estados Unidos, porque não querem que os Estados Unidos sejam os responsáveis pela derrubada do governo. O negócio no Irã é muito mais complexo, o buraco é muito mais embaixo do que você possa imaginar, tá? Imaginar. E aí, a grande pergunta que ficou é a seguinte: por que a tal da China e da Rússia não vão ajudar o Irã no caso dos ataques dos Estados Unidos? É porque neste exato momento não é politicamente viável e nem geopoliticamente viável a ajuda desses dois países. Sabe o que está sendo bom? Tá dando aquela impressão de que o blá 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 da China e da Rússia, mexer com os meus aliados e eu vou atacar você, norte-americano, Donald Trump, é bravata. O Lula
Hoje, ele acorda de manhã e pensa, pois é, né? Olha o que eles fizeram com Maduro. A China prometeu. Prometeu dar segurança, dar suporte. A Rússia prometeu. E nada, tiraram Maduro. Então, a expectativa que se tem hoje é exatamente esta, tá? Esta, que a China e a Rússia estão muito mais preocupadas com sua questão econômica e com a Rússia lá com a questão da Ucrânia do que em defender os aliados que eles juraram proteger para cá. Então, tá chegando o fim aí do discurso socialista comunista, principalmente aqui na América. O Putin se ofereceu para mediar a crise entre Irã e o governo Trump em ligações com o Netanyahu e o presidente iraniano, ou seja, negociar a redução, né, do regime iraniano, o cumprimento efetivo do acordo de não uso de armas nucleares. Segundo o governo russo, o presidente pediu uma rápida redução das tensões no Irã em todo o Oriente Médio nas duas reuniões e disse ser favorável à intensificação dos esforços políticos diplomáticos. Ou seja, a Rússia meio que está mandando um recado para os Estados Unidos, olha, vamos aplicar sanções, vamos para cima, na diplomacia você consegue tirar aí o Irã e eu vou te ajudar com essa. Mas você me ajuda aqui com a Ucrânia. Entendeu que o mundo político, geopolítico, mudou por completo, tá? Ó, próximo bloco nós vamos falar sobre o caso Master aí para vocês, tá bom? Mas recado rápido para vocês, vou deixar o telefone da Imigra Mais. O telefone é 16 99321 0648. O Uruguai é um país que você tem uma solidez jurídica muito grande. Então, principalmente para quem já tem um certo patrimônio, vale muito a pena você blindar parte do seu patrimônio utilizando uma estrutura offshore no Uruguai. Tá? Por exemplo, você tem uma estrutura, você tem conta bancária aqui do lado. Vamos dizer que você tem uma conta, sei lá nas Ilhas Virgens. E aí você precisa solucionar uma coisa de urgência, teve um problema, uma pandemia da vida. Você vai pegar o carro e vai lá? Não, você vai ter que pegar um voo e ir para lá, né? Segundo, quando você abre uma BVI ou você abre uma empresa, você usa seu passaporte, né? Não vale mais a pena você tirar a residência de um país vizinho usando o tratado e o acordo da Mercosul que te dá a garantia que em 3 meses você consegue ter uma residência, tirar uma cédula uruguaia e abrir suas empresas, suas estruturas com a cédula uruguaia. Muito mais difícil dos credores chegarem até você. Olha que estrutura muito mais sólida e interessante num país que tem a estrutura jurídica mais sólida e tem a SAS, Sociedade Anônima Simplificada. Você tem um contrato social, onde o número, né, o CNPJ URUC aparece, porém, o nome dos donos não aparece. Estão registrados no Banco Central Uruguai com sua cédula e nem usa o seu CPF. Conta bancária? Óbvio. Onde que a empresa está? No Uruguai. Então, se você faz uma movimentação lá nos Estados Unidos, o report é feito para o Uruguai, não para o Brasil. Já parou para pensar nessa estrutura? Pois é. A Imigra Mais está aqui para te ajudar. Então, entre em contato aqui. A gente está aqui para te dar todo o suporte, tá ok? Agora, tem outro ponto. Você também vai, tira uma cédula. Se der uma zebra aqui no Brasil, se venezuelizar essa birosca aqui, vamos dizer que aconteça. Você não precisa de um plano B? Você vai para um país como imigrante, sem documento, dependendo de tudo, ou você já fez sua cama de gato? Comprei um apartamento, imagina você com um apartamento em Punta del Este. Ah, meu amigo, que trem é bonito e bom demais. Ou então, você manda seu filho para estudar medicina, que é de graça, lá no Uruguai. De graça. Muito mais vantajoso, né? Então entre em contato conosco, tá ok? Obrigado, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial. Pois é, eu acredito que esse cidadão aqui você já conhece. Se não conhece, deveria conhecer. Hoje é o dia que esse cara pode se tornar o próximo presidente de Portugal. E aí, se isso acontecer, meu amigo, é melhor o Lula colocar as barbas de molho, porque o André Ventura, presidente do partido Chega, odeia o Lula. E aí, meu amigo, parece que o negócio pode azedar um pouquinho. Por falar nisso, saíram alguns dados do Lula e da última viagem dele para a ONU.
Dados esse que o Lula fazia questão de esconder, pelo tamanho do absurdo que foi exposto nessa viagem. Lógico, a oposição já está guardando tudo isso para usar contra ele agora, nas eleições de 2026. Outro ponto também que a gente precisa falar foi das manifestações que aconteceram em Brasília, mais uma vez. O eminente, desembargador Sebastião Coelho, essa figura ilustre do Brasil, está fazendo movimentações, manifestações pela saúde do Bolsonaro. E tiveram novas manifestações, eu vou trazer imagens aqui em primeira mão para vocês. Vale a pena a gente conferir. Também vamos falar de impeachment de Dias Toffoli. Até jornais esquerdistas já estão falando que se justifica o impeachment de Toffoli. Todo mundo pensando que Moraes ia ser o primeiro. Não, Moraes não pode não ser o primeiro. O Dias Toffoli pode ser o primeiro ministro empichado da história. Pois é, parece que o calor está aumentando contra o ministro e a batata dele está assando. Mas não foi só dele, não. O Alexandre de Moraes hoje também foi alvo da vez da imprensa e bateu com força. Sabe como não? Foi chamado de monarca absoluto Alexandre de Moraes. Parece que a imprensa acordou. Vamos falar sobre tudo isso? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, é sempre um prazer estar aqui com você. 18 de janeiro, domingão. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, não? Tá saindo agora às 7 horas da noite. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Se você puder, compartilhe o vídeo, manda para mais pessoas. Isso ajuda, tá? Dá um suporte muito importante pra gente, beleza? Tamo junto? Então bora de matéria. Pois é, esse cara aqui é o André Ventura. O André Ventura é, sem sombra de dúvidas, uma figura muito bem cotada para ser o próximo presidente de Portugal. O André Ventura, ele faz parte do partido Chega. E ele fez declarações, digamos, contundentes. Disse que o Lula é um ladrão e que não tinha que pisar em Portugal. Disse que o Lula é um comunista socialista e que gente desse tipo não merece respeito. Daí para lá, para você ver como que podem ficar as relações entre o Lula e Portugal. Situação que já é semelhante aqui com o nosso vizinho, Javier Milei da Argentina. Mas hoje estão rolando as eleições lá em Portugal. E aí, tá uma votação apertada, votação recorde, e dizem que essa votação recorde se deu pela vontade da direita de tirar a esquerda portuguesa. O André Ventura é um dos favoritos. Em votação recorde, 45,51% dos eleitores vão às urnas em Portugal. Ao menos 45,51% dos eleitores de Portugal foram às urnas nesse domingo para escolher o novo presidente do país. Foram os dados do próprio Ministério da Administração de Portugal. A porcentagem é maior desde o pleito de 2006, quando 45,56% dos eleitores votaram, em comparação com as eleições de 2021, o percentual é 10% maior, ou seja, 10% a mais dos eleitores portugueses, dessa vez falando, não, eu vou sair de casa, vou lá exercer o meu papel. O voto em Portugal, se eu não me engano, não é obrigatório, tá? O total de aptos a votar nesse ano era de 11 milhões e 39 mil eleitores, número superior ao registrado nas eleições de 2021. Desse total, cerca de 1,7 milhões vivem no exterior. A votação se encerrou às 19 horas, horário local. As urnas estão sendo apuradas, se encerra às 19 horas, porque o horário local de lá, já bateu o horário, tá? Tô gravando agora para vocês, vamos esperar. Quem sabe eu faço um vídeo extra hoje, só para contar com o maior prazer do mundo para vocês que o André Ventura ganhou as eleições em Portugal. Seria bom. Vamos lá, pessoal. Matéria do Igor Gadelha agora. Viagem de Lula a Nova York para a ONU custou ao menos 6 milhões de reais. Para ir lá falar besteira, para ir lá defender Maduro, para ir lá falar mal dos Estados Unidos. Qual a última vez que o Lula na ONU te deu orgulho? Qual a última vez que o Lula lá na ONU fez você se sentir um brasileiro representado? Complicado.
Ó, só pra deixar claro, eu sou muito patriota, amo meu Brasil, não gosto dos políticos do meu Brasil. É isso, tá? Porque quando eu observo o país é maravilhoso, que terra boa. O povo brasileiro, você acha que o povo brasileiro é ruim? Que isso, o povo brasileiro é maravilhoso, um povo muito bom. O problema é que eles tentam, né, entrar com uma mentalidade garrada, né, uma mentalidade porca na cabeça do brasileiro para que o brasileiro não sinta o orgulho, sabe, de ser uma pessoa que se antena à política, que acompanha a política. Esse é o problema. Vamos lá. Só esse gasto do Lula aqui, que geralmente fica entrando em sigilo, não é de hoje, não. Foi em 2025 e só agora é que eles deixaram esse evento ser liberado. Os dados do Itamaraty entregues à Câmara dos Deputados mostram que a viagem do Lula para Nova York em setembro de 2025 para participar da Assembleia Geral da ONU custou 6 milhões. Gente, qual a justificativa de um gasto de 6 milhões para uma viagem presidencial? Será que os demais gastam isso também? Será que, se fosse na época da família real, o custo era esse? Não faz o menor sentido. É um escárnio. Gente, eu tô falando de 6 milhões de reais. Segundo a pastas, foram 553 mil dólares gastos com hospedagens e 63 mil dólares com aquisição de material de escritório e serviços de interpretação. Pelo amor de Deus, isso é um escárnio. O Ministério ainda informou um gasto de 100 mil dólares quase só com intérpretes. Hoje tem inteligência artificial. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Em inglês ainda? Ah, para, não. Assim, são gastos que a gente fica assustado, né? Assustado. Vamos lá, pessoal. Ato convocado por desembargador reúne apoiadores de Bolsonaro no Distrito Federal. Vamos lá, desembargador? Não, né? Esse cara é um ícone do Brasil, né? Um cara que teve embranhado no meio, né, dessa justiça brasileira como ela é. Não se corromper e sair como um verdadeiro herói não é para qualquer um, não, tá? O desembargador Sebastião Coelho, hei de vê-lo ainda senador da República, né? Uma figura eminente, que pode ter certeza orgulha muito o Distrito Federal. Sabe, se o PL não apostar nele como candidato a senador pelo Distrito Federal, seria uma grande de uma vergonha, né? Mas na verdade nem é o PL, né? É o Partido Novo, ele optou pelo Partido Novo, fez bem. O Partido Novo é o partido que eu mais me adequo também, que eu mais gosto do Partido Novo. Espero, né, que tenhamos o prazer e a honra de ter um senador como o desembargador Sebastião Coelho dentro da República de Brasília. Dá uma olhada no ato convocado por ele. Aconteceu em Goiânia de mais de 13 bilhões. Isso vem à tona agora. Muita gente do Brasil investiu. Essa situação, cadê o senador Delfim? Pessoal brasileiro não sabe. Veja que o ponto de encontro ali foi o Banco Central, né? Ou seja, foi uma declaração de apoio ao Banco Central contra as investidas do sistema, do próprio sistema, em relação ao Banco Master. O desembargador também deu o depoimento dele em relação à manifestação. A prisão humanitária, primeiro, o Bolsonaro não deveria estar preso nem condenado. Mas já que ele está preso,
Primeiro, inicialmente, ele deveria estar preso numa unidade do Exército Brasileiro, porque ele é oficial. Mas a covardia do general Tomás, covarde, não aceitou o Bolsonaro nas suas instalações. Ele agora está no presídio militar, da Polícia Militar do Distrito Federal. É o melhor? Não. Ele deve ir para casa por conta da sua saúde. Isso é normal. Qualquer juiz de vara de execução penal já teria colocado o Bolsonaro em casa. Então, esses esquerdistas mentirosos que ficam falando, olha, Bolsonaro está na Papuda. Bolsonaro não está na Papuda. Bolsonaro está no presídio da Polícia Militar do Distrito Federal, que por acaso é na entrada do complexo penitenciário da Papuda. Isso tem que ficar bem esclarecido para todos. Excelente informação, tá? Ótima informação. Até eu já tinha passado a informação equivocada, porque todos os jornais falaram, Papudinha dentro do complexo da Papuda, e como disse o desembargador aqui, fica na entrada, mas é um ambiente externo ali, né? Então, boa informação. Então, um grande abraço aqui para o desembargador Sebastião Coelho. Vamos lá. Matéria de esquerda dizendo que Dias Toffoli merece impeachment. Algo está acontecendo na República das Bananas. Porque até pouco tempo atrás, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal era uma coisa exclusivamente de bolsonaristas. Aqueles bolsonaristas malucos, defensores da liberdade de expressão, ficam ali, né, pedindo impeachment de ministro. Mas eles podem. Dias Toffoli se esforça para justificar o impeachment no STF. A decisão de Toffoli, no caso Master, inclui restrição a 4 peritos e transferência dos materiais para a Procuradoria-Geral da Justiça, né? Agora, para falar a verdade para vocês, mas o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes estão apanhando ultimamente, viu? A imprensa parece que acordou. A imprensa parece que hoje olhou assim e falou, não, Bolsonaro já está preso, ninguém vai nos taxar de bolsonaristas, vamos bater muito nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha essa matéria do Mário Sabino, se bem que, justiça seja feita, Mário Sabino sempre foi um repórter muito independente. Eu não sou aqui crítico à toa de um ou de outro, não, porque o Mário Sabino nunca se curvou, nunca teve medo, mesmo na época mais dura, enquanto só a ala mais ligada ao Bolsonaro tinha coragem de fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes, o Mário Sabino continuou, tanto que é alvo de um dos inquéritos absurdos do fim do mundo contra ele, né, por parte do ministro Alexandre de Moraes. E aí o Mário Sabino escreveu o seguinte: o monarca absoluto Alexandre de Moraes abre outro inquérito sigiloso. Moraes não vê problema no contrato fabuloso que a sua mulher firmou com o Banco Master. O que o chateia é que o país tenha sido informado disso, ou seja, que o país saiba disso, né? Essa imagem aqui ficou emblemática por parte da quantidade, do tamanho do ego do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes abriu mesmo, de ofício, outro inquérito sigiloso. Agora, para investigar se houve vazamento de dados financeiros dele, da sua família, pela Receita Federal, pelo COAF. Assim como de informações de parentes do colega Dias Toffoli. Ou seja, o incômodo aqui é que tem informações, né, do colega ou dele. Então, esse tipo de tática do ministro Alexandre de Moraes, de autoblindagem, de abrir inquéritos de ofício, vem há muito tempo sendo questionado dentro do mundo jurídico. Ele está chateado porque a imprensa revelou, né, que a sua mulher, advogada, assinou um contrato com o Banco Master, sem escopo definido, no valor inédito e fabuloso de 130 milhões de reais. Ou seja, contrato que até agora não teve a mínima preocupação em ser explicado para a sociedade. Nenhuma preocupação. Dito isso, vamos além, tá? Matéria agora do 0 hora, do Toffoli. Perplexidade institucional. A Associação de Delegados da Polícia Federal se diz preocupada com o andamento do caso Master. Preocupado por quê? Porque simplesmente um ministro do Supremo Tribunal Federal está tolindo, né? Está arrebentando a atuação da Polícia Federal.
Matéria do Infomoney agora para vocês. Decisão de Toffoli pode causar perda de vestígios relevantes, dizem peritos da PF. O ministro determinou que as provas do caso Master ficassem sob custódia do Ministério Público Federal, mesmo sem um pedido formal do Paulo Gonet. O Paulo Gonet nem pediu. O Toffoli falou, não, me dá isso aqui. Tomou na mão da Polícia Federal, de repente jogou na mão do Gonet e falou, guarda aí, ô. Só que, mesmo com os celulares desligados, com os instrumentos certos, o material pode ser simplesmente apagado. O Poder 360, Ceará Antenado, fez uma matéria sobre isso aqui. Acompanha. A DPF, a associação que representa os delegados da Polícia Federal, disse acompanhar com elevada preocupação os rumos do processo em curso no Supremo Tribunal Federal, que investiga suspeitas de fraudes bilionárias no Banco Master. O caso é relatado no STF pelo ministro Dias Toffoli, que conduz o processo sob sigilo. Em nota, a associação diz que vê com, abre aspas, perplexidade institucional, fecha aspas, a determinação de prazos exíguos para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e inquirições, além de acareações que estariam sendo ordenadas, abre aspas, à margem do planejamento investigativo, fecha aspas, da PF. A Associação de Delegados também afirmou que a escolha nominal de peritos para se debruçar sobre provas colhidas em operação, como determinado por Toffoli, destoa dos protocolos da PF. Para a DPF, tais fatos comprometem a condução, abre aspas, técnica, imparcial e eficiente, fecha aspas, das investigações, trazendo riscos para a adequada e completa elucidação dos fatos em apuração. Falo nada com nada, né? Ai, ai. Ou seja, tá tão escancarado que ninguém mais, né, segura o inequívoco, né, cheiro de podridão que vem da República das Bananas hoje. Esse aqui é o André Marsiglia, colega, advogado, constitucionalista. Olha o que ele falou aqui. Uma delação premiada do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, pode estar vindo aí. Está na mesa, é notícia, saiu no Globo na coluna do Lauro Jardim que é possível uma delação premiada do Daniel Vorcaro está sendo negociada. Isso faria cair, não é meia república, é a república inteira. Isso seria o fim do coronelismo dentro do STF. Eu vou te explicar o que está por trás disso e te explicar quem poderia cair com uma delação dessa. Eu já tinha adiantado há algum tempo atrás, quando surgiu a operação, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que prendeu o Vorcaro e que está investigando pela Polícia Federal, que parece estar meio rompida, ou uma ala dela está meio rompida com a turminha do STF. E essa operação feita pela Polícia Federal, ela, quando chegou na sua segunda fase, no cunhado do Vorcaro, nós, aqui no canal, levantamos a bola. Vem uma delação premiada por aí. Estão cercando a família Vorcaro, estão cercando o clã do Vorcaro. E óbvio que pressionando daqui, pressionando dali, alguma hora vem uma delação premiada e uma proposta de delação. E é exatamente isso que agora se noticia. O que a defesa... Claro que a defesa do Daniel Vorcaro, não a mulher do Moraes, porque essa daí nunca aparece, embora tenha sido contratada, nunca aparece, é um contrato fantasma, não é? Ela é a advogada fantasma do Vorcaro. Mas a defesa do Vorcaro vai negar a existência dessa proposta, é do jogo, mas desde a semana passada, desde que houve essa operação, depois dessa segunda fase, né, da Operação Compliance Zero, realizada numa quarta-feira, veio uma oferta de delação premiada para o ex-banqueiro. Entrou na roda a delação premiada do Daniel Vorcaro. Foi considerada a possibilidade e se Vorcaro falar o que sabe, o que viu, e der os detalhes dos negócios que ele fez por cima e por debaixo do pano e dos lados do pano. Bom, não é meia república, como eu disse, que vem abaixo, vem a república inteira. Seria bombástico. Só dentro do celular dele,
que é o que mais se teme em Brasília nesse momento, só dentro do celular dele parece que de festinhas, sabe? Festinhas com autoridades, inclusive. Festinhas com autoridades sem as suas vestimentas, e um com outro, outro com um com ela com ele com ele, e assim por diante, entendeu? A coisa parece, isso se diz, né? Isso se diz. Não sei, não vi. E nem quero ver. Mas a coisa é feia. Fora os negócios absurdos. Vamos nos lembrar que só no ano passado o Vorcaro gastou meio bilhão de reais só com contratos, com consultas jurídicas. E com isso contratou metade do Brasil, metade da advocacia, metade de autoridades públicas como conselheiros jurídicos e assim por diante. Fora o contrato de 129 milhões feito com a esposa do Moraes. Então, se acontecer essa delação, vai derrubar a República inteira. Com certeza vai ser a queda de parte dos ministros que se veem aí envolvidos por parentes com o caso Vorcaro. É o caso do Moraes, é o caso do Toffoli, e sabe-se lá se não é o caso do fim, como eu disse, do coronelismo dentro do STF. O coronelismo que é feito, e nós sabemos, dentro do STF, a partir da cabeça do Gilmar e das canetas do Moraes, do Toffoli e de outros ministros mais. Quem sabe essa delação não é a vassourada que a gente precisa para limpar de uma vez por todas, se não o Brasil, pelo menos o Supremo Tribunal Federal. É como eu disse para vocês, né? A pressão pelo impeachment dos ministros está crescendo. Outro caso, ligação da fraude do INSS ao caso Banco Master. Então, mostra-se aqui que o caso Banco Master está absurdamente vinculado ao caso da fraude do INSS. E a INSS bloqueia 2 bilhões em repasses ao Banco Master. A autarquia identificou indícios de irregularidades em 254 mil contratos de consignado. Ou seja, era uma verdadeira organização criminosa que tinha vínculos, né? Tem-se matérias aqui falando de vínculos com o primeiro comando capital. Há vínculos aqui, há matérias dizendo que o Vorcaro nem era o cabeça do Banco Master, que ele era utilizado como o sócio aparente, mas existia um sócio oculto do Banco Master, que a República não quer que ninguém saiba. Ou seja, a coisa ainda vai feder ainda muito mais. E aí, quando você parte para o caso do INSS, você tem vínculos aqui com irmãos de figuras eminentes, com filhos de figuras eminentes. Teve uma busca e apreensão recente agora, também de escândalo de corrupção, na casa da nora de uma figura eminente, ex-nora, né? E o filho dessa figura eminente estava lá para receber a Polícia Federal, ou seja, o escândalo que se passa agora está gigantesco. O Instituto Nacional de Seguro Social suspendeu nesta sexta-feira a transferência de aproximadamente 2 bilhões. Que vai acontecer? Agora, quanto já se repassou, quantos bilhões já foram para o Master, ao Banco Master? A medida foi tomada após a identificação de indícios de irregularidade em descumprimento de normas em cerca de 254 mil contratos de empréstimos consignados firmados com aposentados e pensionistas, né? E aí vem aqui a matéria da CNN. Caso Master, parentes de Vorcaro e de Toffoli tiveram elo com resort. Olha o tamanho disso aqui, né? Então, resort, adivinha de quem? Da família do Dias Toffoli, matéria do Caio Junqueira. Então, é CNN, é Folha de São Paulo, é Metrópolis, é Poder 360, estão todas as mídias espancando os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Caio Junqueira explicou no Hora H que o cunhado do presidente do Banco Master investiu em fundo que comprou a participação em resort pertencente a primos do ministro do STF, que conduz alegações sobre a instituição. Hoje, mais cedo, o Metrópolis fez uma matéria falando dos vínculos do PCC à compra do resort de luxo pertencente à família Toffoli. Olha isso, gente. Olha o tamanho do escândalo aqui. Isso aqui, a imprensa está de olho e a imprensa parece agora pronta para derrubar ministros do Supremo.
Caso Master, as oitivas pioraram a relação entre Toffoli e PF. Ou seja, uma ala da Polícia Federal está querendo a cabeça do Dias Toffoli. E é por isso que a Polícia Federal ela tem competência para firmar o acordo de delação premiada independente da vontade do Dias Toffoli. Agentes federais terão somente 2 dias para fazer interrogatório de todos os arrolados, em vez dos 6 previstos antes. Ou seja, aquele caso que a gente falou na sexta-feira, que teve decisão, né, reduzindo o prazo, deixando ainda mais difícil para a Polícia Federal atuar. Vem também a matéria da UOL aqui. Toffoli toma série de decisões marcadas por polêmicas em caso Master. Ou seja, o UOL tá batendo no Toffoli. Estadão, Master, senadores e deputados pedem suspeição de Toffoli por elo de irmãos com o cunhado de Vorcaro. Parlamentares avaliam que a proximidade de irmão do ministro do STF com investigados no caso do Banco Master provoca conflito de interesses que deveria ensejar a suspeição ou declaração de impedimento do caso Banco Master. Olha o tamanho disso aqui. E aí, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal em pé de guerra. Dá uma olhada na matéria da Globo News aqui. A gente está caminhando numa seara muito perigosa, né? Está claro um enfrentamento entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, né? Na pessoa do diretor da Polícia Federal e das próprias decisões da instituição, que deveriam ser autônomas. Exato. Esse nível de interferência agora, ele é muito preocupante. Esses peritos... Tá, pé de guerra. E aí a grande questão é, se a Polícia Federal partir para cima, vazar todas essas informações, ministros caem? Dá uma olhada, até o Nicolas entrou na roda aqui do Banco Master. Até agora eu não tinha dito nada sobre o Banco Master, mas dá uma olhada. Olha só que interessante, dia 27 de abril de 2024, eu questionei a viagem de alguns ministros do STF a Londres por conta de um evento de palestras. No mesmo dia, o Poder 360 mostrou que quem bancou o evento e a viagem foi o Banco Master. Ou seja, essa história não começou agora, ela já estava posta e foi ignorada. E aí você pode perguntar, o que isso tem a ver comigo, né, todo esse escândalo? Vamos lá. Quando um banco, né, com interesses diretos no judiciário patrocina eventos com ministros da mais alta corte no país, a pergunta é simples. Isso é normal? Não. Então por que ainda não gerou essa indignação em todo mundo? Eu vou te explicar. Começando pelo ministro Dias Toffoli, né? Segundo reportagens, ele viajou num jato particular ao lado do advogado diretor de compliance do Banco Master para poder assistir a final da Libertadores lá no Peru. Diz que é amigo antigo do advogado e tudo bem, mas não para por aí. Algumas reportagens dizem que o cunhado do CEO do Banco Master teve participação em negócio da família de Toffoli em um resort. E o ministro seria frequentador assíduo desse mesmo resort. Até aqui alguém poderia dizer, vida privada, ok. O problema começa quando o mesmo ministro se torna relator do caso do Banco Master. E aí, continuando, em vez do Toffoli se declarar suspeito, o que ele fez? Ele retirou a competência do processo da Justiça Federal, levou o caso para o STF, decretou sigilo absoluto e, pasmem, ele enviou perguntas para a Polícia Federal fazer ao banqueiro durante o depoimento. Isso, inclusive, gerou um embate, né, na audiência entre a delegada da PF e o juiz do ministro. E a decisão agora foi mais bizarra ainda. Ele determinou que os materiais apreendidos saíssem da Polícia Federal e fossem para o STF, interferindo aí na cadeia de custódia e, obviamente, desacreditando quem investiga. Então isso não são detalhes, isso é nexo causal entre relação pessoal e decisões institucionais. Mas não para por aí. Tem também o Alexandre de Moraes, que enquanto ele exerce o cargo de ministro do STF, a esposa mantinha contrato ativo com o Banco Master de 129 milhões de reais. Mais de 3 milhões por mês, mais do que ganha aí jogadores, enfim, da elite do futebol brasileiro. Então reportagens mostraram que o CEO do banco recebeu Moraes e políticos para jantar na sua mansão aí em Brasília. Depois disso, veio à tona que Moraes se encontrou com o presidente do Banco Central para tratar do caso. E ainda ligou, não foi em uma, nem duas, nem três, mas 6 vezes para saber do andamento do assunto. Agora repara no truque. Quando esse escândalo ele explode, eles tentam jogar tudo no colo da direita, porque afinal de contas nunca é culpa deles, né? E o argumento é que pessoas ligadas ao banco doaram para campanhas de políticos da direita. O curioso é que as doações da direita elas são públicas, declaradas e dentro da lei. Já de esquerda, amigo,
Bom, isso aí a gente nunca descobre, né? Mas fica aí a pergunta final. Que direita é essa que estaria sendo protegida por Toffoli e pela esposa de Alexandre de Moraes? É o mesmo STF que prendeu o maior líder da direita, o Bolsonaro, e que está colocando aí penas absurdas para o pessoal do dia 8. Então, assim, eles agora estariam agindo para poder defender essas pessoas, o pessoal da direita? Não faz sentido. Então, esse caso, assim, tá longe ainda de ser encerrado, ele é nebuloso, cheio de conexões que ainda precisam ser esclarecidas, de decisões que precisam ser explicadas, de fatos que eu não tenho dúvidas que ainda vão vir à tona. Então, não é um caso fechado, uma narrativa pronta, e muito menos algo que possa ser varrido, né, para debaixo do tapete com recortes aí convenientes. Então tem muita coisa para acontecer, muita informação ainda vai aparecer, e o mínimo que se espera de uma instituição como o STF é transparência, imparcialidade e responsabilidade, né? Especialmente porque se trata da mais alta corte do nosso país. Então, o Brasil sim merece respostas, e esse assunto, gostem ou não, não acabou. Não vai acabar tão cedo. Hoje, né, o UOL estava detonando o Dias Toffoli. O Walter Majorevich, que é juiz aposentado, ele fez um vídeo praticamente defendendo o impeachment do ministro Dias Toffoli. Ou seja, esse jogo aqui ainda vai ficar muito mais interessante de assistir. E se depender de mim para te manter bem informado, nós vamos acompanhar todo este caso aqui, detalhe por detalhe, tintim por tintim. Ninguém imaginava que o Maduro ia cair. Olha o que aconteceu. Sai inseto. Tem mais gente que pode cair. Ninguém é intocável. Este é o primeiro ponto, tá bom? Dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês, pessoal. Ó, tô colocando aqui na tela para vocês, o contato da Imigra Mais, tá aqui na descrição também. Entre em contato aí, tá o telefone aí. Busque um plano B, tá? Busque uma proteção, uma conta fora do Brasil, uma cédula, né? E daqui 3 anos você tira o passaporte. Você não sabe se o seu passaporte pode ser cassado por uma postagem nas redes sociais, por uma dívida trabalhista, por uma dívida de PTU esquecida. E aí você vai precisar, seu passaporte está cassado. É um modus operandi. Então, é o seguinte, dá uma entrada num pedido de residência, fora do Brasil, o tempo vai passando, você vai se estruturando, vale muito a pena você, né, apostar em ter um plano B, tá bom? Tá aqui, a gente está aqui para te ajudar. Grande abraço, que o seu domingo seja abençoado. Se der tempo, eu volto às 9 horas, né? Se não, amanhã de manhã, segunda-feira, eu vejo vocês e aí 4 editoriais. Desculpem esse final de semana, sábado só teve um vídeo, eu precisei curtir a família. Eu tava com saudade de uma semana, mais de uma semana, quase 10 dias longe da família, então eu quis curtir a família. Mas domingão eu já acordei, já tô aqui trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.